Bom dia a todos. É uma satisfação poder abrir essa primeira mesa do Arco Futuro Piracicaba. Nós vamos ter 2 dias aqui, trabalhos intensíssimos, mais de 30 especialistas vão subir esse palco para discutir a relação de água e cidades e também os desafios do desenvolvimento urbano, principalmente amanhã. E, para essa mesa, nós vamos otimizar um pouco o tempo. A gente está com a agenda um pouquinho estourada, mas nós temos aí 2 importantes apresentadores, 2 importantes convidados, e a gente vai otimizar da melhor maneira possível. Eu gostaria de chamar ao palco a doutora Odete Lima Campos, representante do BNDES, e o doutor Gessner de Oliveira. Estão por aqui já? Bom, eu vou fazer uma rápida apresentação dos nossos convidados. A doutora Odete é engenheira formada pela Universidade Federal Fluminense, assumiu em 2011 a gerência de meio ambiente do banco do BNDES. E o doutor Gessner é economista, tem mestrado pela Unicamp, doutorado pela Universidade da Califórnia, Berkeley, é consultor e professor do Departamento de Planejamento e Análise Econômica da FGV. Dr. Gessner também presidiu a Sabesp de 2007 a 2009 e hoje ele é sócio fundador da GO Associados. Agora, nesse momento, eu vou inverter a ordem da apresentação. Eu vou pedir que primeiro venha a apresentação do Dr. Gessner, que ele vai fazer um painel um pouco que é muito importante para esse início dos trabalhos das mesas, um pouco situar como estamos em relação à gestão hídrica no Brasil e os principais desafios. E depois eu vou passar a palavra para a doutora Odete, que vai nos contar como é que é a visão de toda essa problemática a partir de um banco de fomento, do banco de fomento mais importante deste país. Muito obrigado pelo honroso convite. Eu vou procurar, dentro dos 15 minutos estabelecidos, procurar fazer uma apresentação. Ok, eu queria dizer que é uma satisfação muito grande participar desse encontro e vou procurar abordar 3 pontos fundamentais. Primeiro, chamar a atenção para o fato que nós temos uma anomalia no Brasil. Há uma incompatibilidade entre a nossa situação do saneamento e o nosso nível de renda per capita, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, nós queremos enfatizar a necessidade de um salto de investimento e de produtividade para que a gente consiga universalizar os serviços em um horizonte de tempo razoável, que consideremos razoável. E, por fim, queria chamar a atenção para o fato, sobretudo em meio a uma preocupação muito grande com a crise de abastecimento de água no país, em particular no sistema Cantareira, que não há uma solução única para o problema. E nós vamos enfatizar, sobretudo, a reutilização da água, o combate às perdas e o uso racional da água, como elementos bastante importantes. Então, sobre isso que a gente vai falar, naturalmente, eu vou passar rapidamente por alguns pontos, mas a apresentação vai ficar à disposição do Arco Futuro e, naturalmente, a gente fica à disposição para um debate posterior. Do ponto de vista do panorama do setor das utilidades públicas, nós arriscaríamos dizer que é uma das utilidades mais atrasadas. Quer dizer, nós temos uma infraestrutura muito atrasada no Brasil em geral, e o saneamento, infelizmente, é um dos mais atrasados, né? Portos ganha de saneamento. As dificuldades, quando a gente viaja pelos países emergentes, a gente percebe dificuldades dramáticas que estão
nessas fotos, né? Na Índia, em Bangladesh, grande parte dos países africanos, nós encontramos situações que a gente vê nas periferias das grandes cidades. Cidade como Piracicaba é uma cidade mais harmonizada do ponto de vista do seu ciclo da água, mas grande parte dos municípios brasileiros enfrentam um problema muito dramático. Esse quadro que vocês estão vendo é uma relação entre o grau, a cobertura de tratamento de esgoto e a renda per capita. E nós chamamos a atenção para o fato de que o Brasil é um ponto fora da curva. Ele está fora, muito abaixo da curva, quer dizer, para o nosso nível de renda per capita, em torno de 12 mil dólares, dependendo do câmbio, do critério que se utilize, nós deveríamos ter muito mais cobertura de esgoto, né? E, infelizmente, não temos. Então, esse é um problema sério. Nós usamos aqui uma amostra de municípios, são os 100 maiores municípios do país, em termos de população, organizado pelo Trata Brasil, e a Gol Associados faz a metodologia para o Trata Brasil, desse ranking, dessa classificação dos municípios de acordo com a qualidade do saneamento. O que nós verificamos aqui é que nós temos os indicadores gerais, quando a gente pega os indicadores gerais do país, ainda tem, em água, tem um nível de cobertura maior, mas as perdas são muito elevadas, nós temos 37% em média de perda, o que é um número muito elevado. Temos um baixo nível de tratamento de esgoto, algo inferior a 40%, e também uma coleta muito baixa, um pouco mais da metade sendo coletada. Quando a gente olha o mapa da água e o mapa do esgoto, nós percebemos o mapa da água um pouco melhor, com um nível de cobertura maior, a maioria dos estados com um nível de cobertura maior, ainda que um nível de qualidade da água muito variado, né? Nem sempre nós temos todas as conformidades. E, quando nós olhamos o outro lado do quadro, do ponto de vista do esgoto, a situação é dramática, né? Nós temos um grau de cobertura muito baixo, indicado, sobretudo pela cor vermelha, com um índice de cobertura inferior a 10%, mas mesmo o rosa e o amarelo são índices de cobertura inferiores a 40%. Isso é muito baixo do ponto de vista de esgotamento sanitário, né? Há um problema básico no Brasil, que é um problema de informação. Essa base de dados é do SNIS, do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. O que nós verificamos, o branco que vocês veem nos mapas, em particular em relação ao esgoto, são municípios sem informação. Quer dizer, nada mais grave do ponto de vista do tratamento de um problema quando você não tem informação. Quer dizer, aí é o mais grave, não pode ter algo mais grave do que isso. Você não tem nem ideia de qual é o problema, né? Quer dizer, é o caminho para o desastre. E é exatamente o grande problema que nós temos. Eu diria que, até antes de pensar em aumentar a cobertura, nós temos que aumentar a informação, né? Aqui a gente vem para o ranking dos 100 maiores municípios que eu mencionava há pouco, né? Nós vimos até agora, é a mesma base de dados, é o SNIS, mas agora nós tomamos 100 maiores municípios em termos de população e, utilizando critérios de cobertura de água, cobertura de esgoto, nível de perdas, esforço na redução do déficit de saneamento, nós procuramos chegar a um ranking, a uma classificação. Os detalhes metodológicos estão no site do Trata Brasil. O que nós percebemos de cara é uma concentração dos municípios em melhor colocação na região sudeste e alguns municípios numa situação ruim, que a gente costuma chamar da zona do rebaixamento do saneamento, esses municípios, sobretudo no norte do país. Há um aspecto regional importante. Também os melhores municípios têm um porte médio. Nas grandes capitais, em geral, não estão nas primeiras colocações.
Piracicaba está numa boa colocação, a gente chama a atenção aí no 23º lugar. Nós vemos vários municípios, por exemplo, quase metade dessa amostra de municípios coleta menos de 60% de esgoto. Piracicaba tem uma boa colocação aí, com um bom nível de cobertura. Nós temos 78 dos 100 maiores municípios que tratam menos de 60%. Quer dizer, é um número muito grande, e nós temos um desafio aí em relação a Piracicaba. Aqui nós temos o mapa das perdas, e aí realmente é um quadro grave no Brasil. Nós temos essa média, em torno de 37% das perdas, mas vejam com uma variância elevada, e vejam casos, por exemplo, na região norte, nós temos uma perda próxima a 50%. Isto é, não é faturado 50% daquilo que é produzido e distribuído. Então, a mão de obra, a energia, os produtos químicos, etc., não são recuperados. É uma perda que tanto decorre de perdas físicas, de vazamentos, quanto de perdas comerciais. Nós temos o estado como o Amazonas com 72%, temos o Acre com 60%, e várias situações dramáticas, mesmo em regiões metropolitanas com nível de renda per capita elevado, como a região metropolitana de São Paulo, quando a gente olha no nível dos municípios. Uma perda média de quase 44% das empresas estaduais, que é bastante elevado, né, também com uma variância muito grande. E aqui nós fizemos um pequeno exercício para mostrar, e a gente fala de oportunidade de investimento, né, Laura? Então, pensando em oportunidade de investimento, nós mostramos aqui que pode chegar até 37 bilhões de reais os ganhos decorrentes da redução de perdas, e não uma redução fora de qualquer cenário realista. Uma redução que seria, no cenário mais otimista, reduzir pela metade as perdas até 2025, que não parece algo irrealista, é muito dentro, e aí chamaria atenção, e tendo o privilégio de ter a participação do BNDES, também como o BNDES é importante para estimular, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista de infraestrutura, estimular programas de combate às perdas, né, que são programas que poderiam gerar benefícios dessa ordem de grandeza. É claro que esses números decorrem das hipóteses que fizemos, que nos parecem razoáveis, mas eles mostram a ordem de magnitude dos valores, né? Segundo ponto, como é preciso aumentar o investimento, né? Naturalmente, o marco regulatório mudou muito, eu não vou me estender, foi muito bem apresentado pelo Dr. Vinícius antes, eu só chamaria atenção para o fato de a última linha desse quadro. Eu, como economista, aprendi nos livros-textos, eu desaprendi nos livros-textos de economia. A água era dada em livros-textos, naturalmente, devido à idade, os livros-textos são de décadas muito anteriores, mas os livros de microeconomia davam o exemplo da água como bem livre. Quer dizer, realmente um absurdo, devia ser preso o autor que afirmava isso. Mas isso para ter uma ideia da mudança cultural que precisa ocorrer, realmente do valor da água que precisa ser repensado. O baixo investimento em infraestrutura e em saneamento é ilustrado nesse quadro. Quer dizer, hoje nós investimos em infraestrutura 2% do PIB, o que é baixíssimo, é menos da metade do que nós já investimos e muito menos do que um país como a China investe, ou quase metade do que a média mundial, né? E das utilidades públicas, o saneamento é o que tem um investimento mais baixo. Aqui nós colocamos uma estimativa da série de investimento, isso baseado isso é só água e esgoto. Hoje à tarde haverá uma discussão muito interessante sobre resíduos sólidos, mas aqui a gente pode ver
como a gente tem ficado nesse patamar de 10 bilhões e realmente é um patamar relativamente baixo, como a gente vai sugerir. O Plano Nacional de Saneamento, que prevê uma universalização no início de 2030, na verdade, prevê mais do que a duplicação desse patamar de investimento. O perfil de investimento do plano nos parece um pouco irreal. Nós conseguimos dobrar imediatamente, vocês podem ver, o formato nos parece irreal, ou mesmo, se a gente fizer essa suposição, também nos parece irrealista. É algo que a gente precisa pensar para chegar à universalização. Aqui fizemos um exercício para ver se nós mantivermos o atual nível de investimento, quando a gente vai ver as nossas cidades com o que a gente chama de 300%, 100% de água, 100% de coleta e 100% de tratamento de esgoto. Apenas em 2060, o que é um absurdo, né? É inaceitável. O que esse exercício sugere é que é preciso duplicar o patamar de investimento, além disso, aumentar em 30% a produtividade, ambas coisas possíveis, se bem planejadas, para que a gente atinja a universalização num horizonte razoável, que é 2024. Né? Um pouco, isso parece razoável, seria uma boa forma, um pouquinho depois do aniversário da independência, para celebrar com um serviço básico, né? Um serviço do século XIX. Para isso, na nossa visão, não falta dinheiro, falta gestão, falta planejamento e falta boa regulação. Esse é o tripé necessário para se chegar a essa situação, que envolve fortalecer as agências reguladoras, envolve uma participação via parcerias público-privadas. Novamente, Piracicaba, acho que é um bom exemplo de iniciativa para essas parcerias público-privadas, e a gestão. Quando a gente olha aquelas companhias estaduais que apresentam uma média de perda de 43%, deve ter algum problema, e o problema certamente está em gestão e governança. Né? Para terminar, a sugestão de que não há uma única solução para a crise da água, se a gente quiser colocar dessa forma, cuja eu acho que o principal mérito do debate que nós estamos enfrentando agora, diante de uma estiagem fortíssima, é a conscientização das pessoas sobre a importância da água e da importância de pensar no médio e longo prazo. Né? Então, nós vamos sugerir que o ciclo da água e o ciclo do saneamento oferece inúmeras oportunidades. Né? Nós temos oportunidades muito grandes quando a gente capta a água e trata a água. Aqui já há grandes oportunidades com diferentes cotas de represa, com geração de hidroeletricidade, com pequenas centrais hidrelétricas. Nesse processo é muito importante combater as perdas. Aqui a universalização da coleta e do tratamento de esgoto é fundamental, e a utilização dos vários resíduos daí decorrentes, tanto do tratamento da água, né, quanto do tratamento do esgoto, né, que podem ser aplicados, seja na geração de energia, na produção de material para construção, na compostagem, em várias reutilizações aqui do lodo no tratamento de água, e a produção e a reutilização da água, a produção de água de reuso para a indústria. E aqui também, que ainda é um problema, a preocupação com os descartes ilegais das indústrias. Né? Houve um avanço notável, mas ainda há, e nós fizemos uma estimativa assustadora de que ainda há descartes bastante perigosos nos cursos d'água, pelo menos no estudo que fizemos da região metropolitana de São Paulo. Portanto, aquela imagem do Rio Vermelho da China ainda é também uma preocupação nossa. Eu não vou entrar aqui em detalhe nos vários ciclos aqui para me ater
ao tempo estabelecido, mas chamar a atenção para as várias possibilidades de reuso da água, algumas das quais já têm sido utilizadas para lavagem de rua, etc., mas o que é produzido de água de reuso no Brasil é muito pouco. Há iniciativas muito importantes da Sabesp, há iniciativa também relevante da Copasa, mas há pouca produção de água de reuso, de um modo geral, no Brasil, quando a gente compara com a experiência internacional. Há experiências recentes, muito interessantes, na Califórnia, na Austrália, certamente Israel é um país pioneiro e que tem aplicado muito. Vejam que as vazões já são elevadas, vejam o caso apontado aí de Los Angeles, nos Estados Unidos, na Califórnia, com vazões já razoáveis para a água de reuso. No caso de Israel, um percentual majoritário, praticamente 4/5 da oferta representada por água de reuso, que é bastante interessante. Aquele caso anterior é o projeto da Austrália, que é bastante interessante também para a reutilização da água. E eu chamaria atenção para uma parceria público-privada entre a Sabesp e uma empresa privada para o aquapolo ambiental, que é para a produção de água de reuso para o polo petroquímico de Capoava, cuja vazão máxima pode chegar a 1 metro cúbico por segundo, que é bastante relevante. Eu diria que nós precisamos vários aquapolos, eu diria que é razoável pensar, na próxima década, de ter como meta 1/4 da oferta ser representado por água de reuso. Acho que é bastante razoável, há tecnologia para isso, o horizonte de planejamento é bastante razoável, quer dizer, não se trata de um projeto de longo prazo, e isso aliviaria muito a situação da oferta de água. Também a utilização dos resíduos no processo de tratamento de esgoto, como mencionei antes, poderia oferecer várias oportunidades muito interessantes. Eu não vou entrar muito nas economias de escopo que existem entre essas atividades e a área de resíduos sólidos, porque eu tenho certeza que isso será explorado no painel da tarde. Mas relembraria os 3 pontos que nós mencionamos. Nós precisamos acabar com uma anomalia, quer dizer, o Brasil, em saneamento, é um ponto fora da curva. Nós não podemos mais ter um nível de serviço com uma cobertura tão baixa quanto existe no Brasil. Um segundo ponto, a ênfase no salto necessário de investimento. Nós precisamos dobrar o patamar de investimento, não é uma tarefa fácil, mas absolutamente necessária, se quisermos se quisermos fazer algo que vários países fizeram nos séculos XVIII e XIX, pelo menos na metade do século XXI. Né? E, em terceiro lugar, esse esforço de mudança de atitude em relação à água. Quer dizer, abandonar a ideia da água como um bem livre e pensar da água como um recurso extremamente escasso, que merece todo o cuidado do ponto de vista de combate a perdas, do ponto de vista de reutilização e, sobretudo, do ponto de vista do uso racional da água, sobre o qual não tivemos muita oportunidade de falar, mas também mereceria um esforço grande de como escolas, hospitais, secretarias e os domicílios podem usar com muito mais racionalidade e cidadania esse recurso e com os devidos incentivos econômicos. Muito obrigado. Bom, enquanto a doutora Odete ocupa ali o púlpito, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós temos colaboradores aqui do lado. Encerrada a apresentação da doutora Odete, nós vamos começar aqui uma rápida conversa, mas o momento para vocês mandarem perguntas está aberto. As moças aqui, enfim, que estão aqui nos ajudando, elas vão trazer essas perguntas. Eu volto a lembrar que a gente está com o tempo um pouquinho justo para terminar essa sessão. Obrigada.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E eu vou tentar concentrar esses minutinhos que eu tenho em apresentar para vocês os esforços que o BNDES vem fazendo para apoiar o desenvolvimento do setor de recursos hídricos no país. Apenas para contextualizar, não sei o conhecimento que a plateia tem sobre o banco, o BNDES é um banco do desenvolvimento econômico e social do país, e o apoio dele se dá por meio da concessão de financiamentos de longo prazo. Os clientes do BNDES não são empresas de todos os portes, dos mais variados portes, mas também associações e o setor público em geral, estados, municípios e instituições da administração pública. O BNDES, os financiamentos concedidos pelo BNDES, eles são sujeitos a condições, que eu trouxe alguns exemplos, taxa de juros, prazo de pagamento, o escopo em si do que pode ser financiado, valor de participação máxima, valor mínimo de financiamento, e eles estão empacotados em linhas que são específicas para setores ou que também podem ser transversais, e alguns programas que têm duração mais limitada. Eu gostaria de, quando você pensa em BNDES e o apoio do BNDES à infraestrutura de saneamento e recursos hídricos, vem logo em mente todos os programas, os grandes projetos de infraestrutura, de saneamento, que o BNDES apoia, e também a indústria, que tradicionalmente, durante todos esses anos, foi objeto de apoio do BNDES. Mas eu gostaria também de trazer para vocês, para esse debate, dois temas que o banco vem apoiando cada vez mais nos últimos anos. O primeiro deles é o de restauração de biomas, que tem direta relação com a oferta de recursos hídricos. E eu também gostaria de falar um pouquinho sobre a inovação, que é uma das prioridades do BNDES atualmente, e também tem a ver com esse setor de recursos hídricos. Bom, esse primeiro slide é sobre esse apoio tradicional do BNDES ao setor de infraestrutura de saneamento. A gente tem duas linhas básicas de apoio, que a primeira delas é a linha de saneamento ambiental e recursos hídricos, que apoia o setor tradicional. Então, desde coleta de esgoto, tratamento de esgoto, captação de água, tratamento de água, distribuição, despoluição de cursos d'água, gestão de recursos hídricos, tudo isso é financiado por essa linha. Em 2013, o BNDES desembolsou cerca de 1,4 bilhões para esse setor. Nós também temos uma linha, que é a linha de meio ambiente, cujas condições são similares à linha de saneamento, mas que tem um escopo de aplicação um pouco mais amplo. E aí a gente tangencia o setor da indústria, na questão de recursos hídricos, e a gente pode financiar todos esses projetos de reuso de água, de racionalização do uso de recursos hídricos, e também a parte de recuperação de passivos ambientais e reflorestamentos também podem ser financiados por essa linha. Aqui eu trouxe condições gerais dessa linha, apenas para conhecimento, mas a gente tem todas essas informações disponíveis no site do BNDES. Então, apenas para que vocês tenham uma ideia, tanto a linha de saneamento ambiental quanto a linha de meio ambiente, ela tem um valor mínimo de financiamento de 20 milhões, que é o valor tradicional mínimo do BNDES. A gente financia até 90% do total do projeto, e o financiamento com base na TJLP, que atualmente é de 5%, e mais o spread do banco. Então, a gente tem uma taxa para operações realizadas diretamente com o BNDES, a gente tem uma taxa de 6%, mais a taxa de risco de crédito da empresa. Pode ser que eu esteja falando um vocabulário muito financeiro, vou tentar passar um pouco dessa parte mais chata e fico aberta a perguntas, se alguém tiver dúvida específica, e após a conclusão da sessão também estou disponível na parte da manhã. Bom, essa parte de restauração ecológica de biomas, eu gostaria de dar um pouco mais de ênfase, porque é um apoio que o BNDES dá, que não é muito conhecido, não tão amplamente divulgado.
e até por ser também recente. No caso do apoio à restauração de biomas, o BNDES ele tem disponibilizado recursos não reembolsáveis, ou seja, é um financiamento onde o tomador do recurso ele se obriga a realizar o projeto, mas ele não tem que devolver os recursos ao BNDES. E todo mundo sabe como é importante a presença da cobertura vegetal para garantir a disponibilidade de água e também a qualidade. Quanto maior a cobertura vegetal, menores são os custos de tratamento para você poder fazer a oferta de água para a população e para a indústria. Então, na linha dos recursos não reembolsáveis, temos a iniciativa do Fundo Amazônia e do BNDES Mata Atlântica. Ambas as iniciativas foram lançadas em 2009. O Fundo Amazônia é um fundo que foi criado para a gestão do BNDES, com recursos da Noruega, e que apoia diversas iniciativas na região amazônica. Dentre elas, algumas de recuperação da cobertura vegetal, que somam cerca de 10 mil hectares. A iniciativa BNDES Mata Atlântica ela é focada para projetos de reflorestamento do bioma Mata Atlântica, que é o bioma onde a gente tem a maior perda de vegetação original no país. Nós recebemos, na época, foi um edital, onde foram recebidos cerca de 57 projetos, dos mais diferentes tipos de postulantes. Nós recebemos projetos de ONGs, prefeituras, associações, e hoje nós temos contratados 15 projetos que somam 3 mil hectares para reflorestamento. Esse reflorestamento ele vai ser feito ao redor de nascentes, ao redor de mananciais de água, ao longo do curso dos rios. E o BNDES entende que trabalhar na oferta de água é essencial para que a gente possa combater a escassez hídrica, não só com investimentos na distribuição de água, em reduzir as perdas, em fazer o reuso industrial da água, mas é preciso também trabalhar no lado da oferta de água. E ambas as iniciativas são com recursos não reembolsáveis. A iniciativa BNDES Mata Atlântica foi um programa que foi lançado e se encerrou, então a gente tem esses 15 projetos. O Fundo Amazônia é um fundo que continua recebendo projetos, tem suas regras específicas. Mas a gente também tem o apoio reembolsável, que é o financiamento tradicional do BNDES, com esse mesmo escopo. Temos a linha do Fundo do Clima e a linha do BNDES Florestal, que apresentam condições bem atrativas, em especial o Fundo do Clima, para poder viabilizar esses investimentos em reflorestamento e recuperação de áreas degradadas com vegetação nativa. Por meio do BNDES Florestal, nós estamos apoiando um dos maiores projetos de recuperação florestal do país, de uma empresa privada, que, se vocês repararem, só esse projeto ele soma 21 mil hectares de reflorestamento, que é 7 vezes a iniciativa que foi feita para a Mata Atlântica. Eu trouxe aí algumas informações sobre as condições de financiamento para essas linhas de reflorestamento. Vocês podem observar que, no caso do BNDES Florestal, aquele valor mínimo de 20 milhões ele cai para 1 milhão. Então, projetos a partir de 1 milhão já podem ser financiados diretamente pelo BNDES. E nós temos uma taxa de juros um pouco melhor, com condições especiais para estados e municípios e o Distrito Federal. O Fundo do Clima é outra linha de financiamento que o BNDES opera, que tem condições muito atrativas. Ele é composto por 10 subprogramas e um deles é para florestas nativas. Então, o valor de acesso é um pouquinho maior, 5 milhões, mas chama a atenção o prazo para pagamento desse financiamento. Quando a gente fala de reflorestamento, a gente tem que entender que demora um tempo para aquele plantio ser feito, aquelas árvores crescerem e aquilo começar a gerar resultado. Então, para o Fundo do Clima, a gente tem um prazo de pagamento de 25 anos do investimento que é tomado. Por fim, acho que já estourei meu tempo de 10 minutos. Eu gostaria de falar sobre inovação. Inovação é uma das prioridades do BNDES. A gente tem feito um esforço grande no sentido de mobilizar as empresas, o setor privado,
em torno desse tema. Em dezembro do ano passado, a gente lançou um programa, em conjunto com a FINEP, com o Ministério do Meio Ambiente, um programa chamado Inova Sustentabilidade, que teve seu resultado final divulgado agora, no dia 31. O BNDES vai estar destinando 1,9 bilhões de recursos para investimentos em inovação, nos mais diversos setores. Engloba o setor de saneamento, engloba a indústria, a produção sustentável na indústria. E eu trouxe alguns números relacionados especificamente à parte de água, que foi um dos temas abordados pelo edital. Então, para o setor de água, o escopo do investimento que a gente vai estar financiando contempla essa questão toda de controle de perdas, otimização de redes, tratamento de água, de controle de estudos e soluções para combate da escassez hídrica, tratamento de água salobra, drenagem urbana. A gente tem um total de 120 milhões que vão ser destinados a empresas para fazer investimentos nesse setor. E, por fim, eu gostaria de salientar a linha de desenvolvimento tecnológico que nós temos, que é o Fundo Tecnológico Funtech, onde a gente tem feito um trabalho forte junto às empresas e a gente tem alguns projetos de desenvolvimento de tecnologias para reuso de água, para tratamento de efluentes. Esses projetos são realizados em conjunto com universidades, tentando trazer o conhecimento que, às vezes, está na academia para a indústria. A gente está apoiando, tem hoje contratado um total de 20 milhões para desenvolvimento desse tipo de projeto. Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade para debater um pouquinho, mas eu acredito que os projetos de inovação e as soluções que a gente possa desenvolver no sentido de fazer a redução de perdas e otimização de redes, pode ser o diferencial para que a gente possa viabilizar uma parcela desses investimentos que são necessários para universalizar o acesso, porque uma empresa cuja 40% da receita é desperdiçada, a gente entende que não tem como fazer os investimentos para a sua expansão. Não consegue nem se sustentar, quanto mais fazer os investimentos que são necessários para a expansão. Então, a gente vê na inovação uma forma de construir uma maior eficiência para esse setor e poder enfrentar os desafios que nós temos para os próximos anos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Odete. Bom, vou começar aqui com as perguntas. Vamos tratar aqui do ponto fora da curva. Uma coisa acho que parece certa, né? Não dá para esperar 2060. Acho que isso está fora da curva, não é? Mas, enfim, eu queria colocar para o senhor, doutor Gessner, enfim, há um bom tempo você vem lidando com essa questão da água, do saneamento. Eu queria que você nos contasse, eu acho que é muito importante, eu acho que é uma coisa muito característica do Arquifuturo, levantar os problemas, mas contribuir para uma agenda positiva, né? Então, nessa sua caminhada na área, como consultor e como gestor, eu quero que o senhor diga qual tem sido a importância dos rankings das cidades. Esses rankings, como são feitos, são medidas, são padrões confiáveis e, enfim, qual é o impacto que eles têm na formulação das políticas públicas. Da mesma forma, a gente poderia pensar, falamos tanto aqui da situação das empresas, mas também o benchmarking, como é que isso contribui para essa discussão. E eu lembro de já ter lido um artigo seu com a proposta de que haja um selo para as empresas, um selo específico relacionado a esgotamento sanitário. Eu não sei também como é que essa ideia é vista no meio, não é? Então, essa é a minha pergunta, depois tem outra aqui já para a doutora. Muito obrigado pelas perguntas extremamente interessantes. Eu acho que concordamos que, no saneamento, há algo
perverso do ponto de vista da economia política, né? Deve haver alguma razão pela qual digamos, há mais facilidade para se inaugurar ou para fazer, ou há mais incentivos para a classe política como um todo, inaugurar um viaduto, fazer uma nova obra extremamente vistosa, que possa ser imediatamente identificada com a liderança política, do que uma tubulação subterrânea, né, que ninguém vê e cuja importância também não é percebida, né. Então, o saneamento e a água já sai com um desafio de comunicação. E curiosamente, na cabeça das pessoas há uma diferença entre água e esgoto, né? Esgoto é aquela coisa chata, ninguém quer perto. E a água tem um pouco mais de charme, etc., mas tem a ideia de que vem do céu, etc. Então, também é algo que a gente não precisa tomar tanto cuidado. Então, eu acho que o grande desafio é um desafio de comunicação, de conscientização das pessoas, para entenderem que água e esgoto é a mesma coisa, faz parte do mesmo ciclo, né? Para entender que o serviço de água é um serviço extremamente complexo, que exige investimento, portanto, exige planejamento, exige uma sustentabilidade econômico-financeira, né? Então, esse desafio de comunicação é muito importante. E o ranking ele vem no sentido de explicitar o que as cidades estão fazendo, né? É claro que eu, por exemplo, quando trabalhava na Sabesp, a gente tinha um ranking das unidades de negócio da Sabesp, são 17 unidades. Sempre dava polêmica em relação ao critério, à metodologia, etc. É importante ser transparente, aprimorar continuamente, etc. Sempre vai dar. Mas sempre havia críticas, e, em geral, vinha da zona do rebaixamento. O pessoal que estava nas últimas posições reclamava, etc. Mas isso é muito bom. Eu acho que esse debate, essa polêmica é muito boa. Daqui a algumas semanas, o Trata Brasil vai divulgar o novo ranking. Eu não posso, contratualmente, não posso divulgar, mas eu acho muito interessante estimular isso, né? Para premiar aqueles que investem em saneamento e, sobretudo, premiar o debate, a educação, as pessoas se conscientizarem. Não, se há um problema com o rio, se há um problema com a pesca, se há um problema com o turismo, isso se deve à falta de planejamento em saneamento, etc. Acho isso fundamental. Uma outra coisa é o selo de qualidade, que também aí é um incentivo aquelas empresas que fazem investimentos, é um incentivo destas empresas terem, de certa forma, internalizarem parte de um benefício que é muito importante. O que nós estimamos que, na região metropolitana de São Paulo, também gerou muita polêmica essa estatística, mas a metodologia está aberta. Nós estimamos que quase 30% do consumo industrial da água que o volume de descarte legal, ou seja, inadequado, sem o devido tratamento, etc., chegaria a ser quase 30% do consumo total da água para a indústria, que é muita coisa, né? E, de fato, há localidades na região metropolitana de São Paulo onde ainda se percebe descartes, claramente, a olho nu, etc., descartes que nitidamente são prejudiciais aos cursos da água. Então, esse programa vai no sentido de mostrar àqueles que fazem o investimento, que têm consciência, que estão investindo em sustentabilidade e diferenciar daqueles que não estão fazendo isso. Eu acho muito interessante esse tipo de ação. Como a carga poluidora dos descartes industriais várias vezes é um múltiplo, em alguns autores 5, outros autores 7, é um múltiplo da carga poluidora do esgoto doméstico, se os nossos números estiverem corretos, a poluição gerada nos cursos na região metropolitana dos descartes ilegais equivaleria ao esgoto de uma cidade de 12 milhões de habitantes. Por isso que a gente escreveu um artigo que é uma Paris de esgoto,
né, chamando a atenção que a Grande Paris tem 12 milhões de pessoas. Isso para mostrar a gravidade do problema e possíveis ações, que novamente envolvem comunicação, boa governança, quer dizer, as empresas estaduais precisam melhorar a sua governança, e também, não só estaduais, naturalmente, as autarquias, as empresas privadas também. Mas melhoria de governança, planejamento e boa regulação, boas agências reguladoras com excelência técnica e independência. Se eu não estou enganada, o ranking das cidades em saneamento tem, em primeiro lugar, Uberlândia, não é isso? Nós, amanhã, na nossa programação, nós teremos uma das sessões finais, chama-se exatamente Conversa de Prefeitos. E vamos repetir esse mesmo formato no Arco Futuro, em São Paulo, no final de setembro. Ou seja, consideramos que essa conversa, no nível das prefeituras, entre quem tem o comando da máquina nos municípios, seja relevante. Chegamos a convidar o prefeito de Uberlândia, mas hoje ele tem uma agenda lá em Belo Horizonte, então não podemos trazê-lo para o encontro, mas teremos vários prefeitos do conglomerado urbano, que também vai ser muito interessante, e mediados pelo Silvio Barros, que foi prefeito de Maringá, que também está bem ranqueada, acho que está em 3º lugar, né? Bom, doutor Odete, aqui temos já uma pergunta. Eu tinha uma pergunta, mas eu vou dar preferência à pergunta que veio da plateia. Diz assim, que o BNDES tem previsão, o BNDES tem previsão de incluir o conceito de pagamento por serviços ambientais no financiamento de projetos de restauração florestal, com ênfase na melhoria da qualidade de água nas bacias hidrográficas? Oi, está funcionando? Está, né? Na iniciativa BNDES Mata Atlântica, a gente tem esses 15 projetos. Eu não conheço a fundo os detalhes de cada projeto, mas me parece que alguns deles já têm uma interface com esse tipo de programa de PSA, né, pelo pagamento de serviços ambientais. A gente lançou essa iniciativa BNDES Mata Atlântica em 2009 e os projetos eles estão em execução. Conforme eles forem sendo concluídos, a gente também está fazendo um aprendizado do que o BNDES pode fazer para conseguir estimular ainda mais esse setor. É do nosso conhecimento que a Agência Nacional de Águas ela tem aquele programa, se não me engano, Produtor de Águas, onde esse conceito ele é muito bem implementado em alguns estados, em alguns municípios. E o intuito da iniciativa BNDES Mata Atlântica foi muito isso também. Lançar o BNDES ao apoio ao setor de reflorestamento, fazer uma interface maior com esse tipo de programas para a gente poder conhecer como que a gente pode influenciar ainda mais essa questão dos serviços ambientais que são prestados pela vegetação nativa, nas áreas de preservação permanente, nas matas ciliares. Então, sim, nós temos o interesse de estar fazendo uma interface dos programas de apoio do BNDES com esse tipo de metodologia de pagamento por serviços ambientais. Não consigo ainda precisar para vocês como isso vai acontecer no futuro, mas alguns desses programas que a gente já apoia na iniciativa BNDES Mata Atlântica, eles já têm esse tipo de interface. Então, as perguntas estão chegando. Fazer aqui o senhor Manolo aqui perguntando que em São Paulo falta água. Estamos sentindo isso. Mas ele pergunta por que, historicamente, nossos rios são esgotos e não fontes de água? Olha, infelizmente, no Brasil, de uma maneira geral, e
com muitas variações, como a gente viu naqueles mapas, né, do esgoto e da água, houve um atraso muito grande no investimento em coleta e tratamento de esgoto. É normal que os países primeiro investam em água, depois em coleta, depois em tratamento. Você fornece aquilo que é essencial para as pessoas sobreviverem, afasta o esgoto dos domicílios no segundo momento e trata para devolver em boa qualidade para a natureza. O problema é que o Brasil fez mais ou menos o trabalho de universalização da água e a coleta avançou relativamente pouco, como a gente viu, e o tratamento, então, avançou muito pouco, né? Então, houve, na verdade, um descaso que remonta a várias décadas e o que a gente percebe é que em algumas localidades, como é o caso da região metropolitana de São Paulo, há uma densidade populacional grande, quer dizer, uma mancha urbana que cresceu a taxas espetaculares a partir dos anos 40, 50, e não foi acompanhada de investimento em infraestrutura, muito menos de saneamento, e também está na cabeceira do rio. Quer dizer, então, a vazão na bacia do Alto Tietê é relativamente baixa, a poluição é muito alta, então é uma razão muito adversa e que permite pouca diluição da poluição gerada com o esgoto doméstico, aliada também à poluição gerada pelos resíduos sólidos também, né, pela falta de uma coleta e disposição adequada dos resíduos sólidos. Então, essa combinação é dramática e leva a uma situação muito ruim, né? Dos BRICS, a Índia é pior, né? A gente viu e acompanhou, e tivemos a oportunidade de fazer alguns projetos na Índia, é pior do que o Brasil. O Bangladesh também é pior do que o Brasil. Mas o Brasil está numa situação bem pior do que outros países com um nível de renda per capita inferior a ele. Então, realmente é algo, quer dizer, eu diria que muita gente falou do vexame do 7-1, vexame mesmo são os dados que a gente viu aqui sobre esgoto, coleta e tratamento de esgoto. Já vou passando aqui duas perguntas. Alguém da plateia nos pede para a doutora Odete explicar melhor que tipo de empresa, que empresas já estão participando desses programas do BNDES, o BNDES Florestal, e que ela desse um pouquinho mais de informação sobre esses projetos. Eu já vou antecipando a próxima pergunta para o professor doutor Gessner. Silvia pergunta, olha, a Sabesp é uma empresa que vende ações na Bolsa de Nova York. Neste caso, a água é tratada como commodity. Na sua opinião, esta visão não seria prejudicial à questão da gestão de recursos hídricos como um todo, onde a água deveria ser tratada como bem público? Então, o senhor vai pensando e a doutora já vai respondendo aqui. Bom, a pergunta é que tipo de empresas estão participando, né? No Fundo Amazônia, a gente tem majoritariamente organizações e prefeituras do estado, prefeituras e municípios da região amazônica, né? dos 9 estados da Amazônia Legal. Na iniciativa BNDES Mata Atlântica, a gente tem projetos espalhados ali por todo o litoral do país. Ele não é destinado a empresas, tá? Porque são recursos não reembolsáveis. Então, a gente tem recursos para ONGs, para associações, cooperativas e prefeituras. Sempre no sentido de estar reflorestando alguma área de preservação permanente, uma unidade de conservação, para estar contribuindo com essa questão da oferta de água. No BNDES Florestal, que eu citei ali um projeto grande, de 21 mil hectares de reflorestamento,
é a empresa Fibria, que está fazendo um trabalho de reflorestamento em terras da sua propriedade. São recursos, aí não são recursos não reembolsáveis, é um financiamento tradicional, onde ela toma os recursos para realizar o plantio, a recuperação das áreas, e os recursos são... o financiamento é pago da forma tradicional. No Inova Sustentabilidade, eu confesso que eu não sei a lista de empresas. Só do BNDES a gente tem 58 empresas que vão ser apoiadas, mas no site do BNDES tem a lista de todas as empresas que serão apoiadas. E a gente tem empresas dos mais diversos setores. Tá? Geralmente, as empresas que estão localizadas em regiões com uma maior escassez hídrica, elas têm um maior interesse em estar realizando esse tipo de projeto, seja para que principalmente de reuso de água, seja para que eles possam viabilizar a sua operação ou expandir a sua produção. A questão da água já é hoje uma condicionante, um limitador. E no site do BNDES a gente tem bastante notícias, a gente tem bastante informação, vocês conseguem ver que tipo de empresas, que tipo de setores estão se mobilizando mais nesse sentido. E acho que é isso. Olha, em relação a tratar a água como commodity, eu acredito que o fundamental, seja uma empresa pública, seja ela privada, é a boa governança. Então, ter transparência, a sociedade poder acompanhar como estão sendo utilizados os recursos. Veja, no Brasil, do ponto de vista, se a gente olhar aqueles mapas, do ponto de vista do investimento em saneamento, as empresas que mais investem e que têm melhores índices são, em geral, empresas que têm uma orientação e que têm uma gestão que é alinhada com o mercado, né? A gente pega a Copasa, em Minas Gerais, é um exemplo, é uma empresa de capital aberto. A Sanepar, no Paraná, o exemplo de Maringá, acredito que seja um desses, não tenho certeza se é a Sanepar. E a Sabesp, que está no novo mercado em São Paulo e na Bolsa de Nova York, é uma empresa que ela tem que remunerar o acionista, portanto, remunerar o capital aplicado, mas ela presta contas ao mercado e presta contas ao público, e tem um relatório de sustentabilidade que é discutido, que atende às regras do GRI, que é discutido amplamente. Então, digamos, essa transparência é mais importante do que se a orientação é para um bem público ou para um bem privado. Em particular, eu acho que o grande sucesso das empresas é quando elas focam em eficiência, né? Com poucos recursos, oferecer muitos serviços. Eu acho que essa que é a grande ênfase. Acho que no processo da Sabesp, a Sabesp era uma empresa que, em meados dos anos 90, ela estava quebrada e não conseguia fazer os investimentos necessários. Foi a partir da abertura do capital, da melhora de gestão, da governança, que ela conseguiu aumentar o investimento. Ainda tem muito desafio pela frente, mas, comparativamente no Brasil, ela está numa situação relativamente boa. Bom, eu vou ter que encerrar. Agradeço muito a presença, a participação de vocês.